Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. E o tema do vídeo de hoje é qual é a adaptação mais eficiente, a adaptação mais econômica, qual é o melhor custo-benefício. Pegar os cartuchos originais das Workforce, linha 5710, 5290, 5790 e transformá-las nesse negócio aqui que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ou simplesmente chutar o balde da barraca e comprar os cartuchão já pronto para instalar. Se você gostou do tema do vídeo, sem mais delongas, puxa o sofá, dá aquela relaxada que o vídeo hoje vai ser bacana para você que gosta de instalação de Book Ink de impressora Epson Workforce. Porém, como eu sempre gosto de falar aqui com vocês, não é simplesmente chegar e dizer, esse é o melhor, esse é o pior. Eu gosto de contextualizar a situação, visto que muita gente tem essa dúvida ainda e não entende por que existe toda essa situação, toda essa necessidade de adaptação dos Book Inks, de você adaptar Book Inks para a impressora, visto que em pleno 2022, que é a época que eu estou gravando esse vídeo, já tem muitos modelos de impressoras com Book Inks adaptados e vendidas no mercado de larga escala. Aí você para assim e pergunta, Thiago, mas cara, por que ao invés de adaptar, de comprar uma impressora já pronta, alguns modelos eu preciso adaptar? Gente, é uma briga tremenda dos fabricantes de querer maximizar os seus lucros, visto que eles podem oferecer produtos com o melhor custo-benefício. Porém, não adianta nem estar discutindo se isso é legal, se isso não é legal. Eles tentam simplesmente maximizar os lucros dele. Eu não confesso a você que eu não vi até hoje uma impressora com Book Ink instalado voltado para o segmento de gráfica. É sempre aquele Book Ink instalado para pequenos e médios escritórios. E o que é que a gente faz no meio de tudo isso? Tenta tirar o melhor proveito das tecnologias, dos avanços que as impressoras vêm avançando cada vez mais. E assim, para você entender mais uma vez, indo um pouco mais lá atrás, antigamente o pessoal desenvolveram a impressora já de tinta. O que eles faziam? Tecnologia nova, tudo novidade. Eles pegavam, simplesmente cobravam muito caro pelas impressoras e não cobravam tão caro pelos cartuchos, pelas tintas. Daí, de um certo ponto, essa mentalidade mudou. Eu acredito que isso lá para os anos 2000. O que eles fizeram? Eles entenderam que não precisavam de uma impressora tão robusta, principalmente para o pessoal que utiliza em casa. Então eles inverteram a situação. Eles cobravam barato na impressora e caro na tinta, já que a tinta você ia usar praticamente pela vida inteira. Então, nesse contexto eu chamo até de uma certa exploração, eu gosto até de contar uma história interessante, que eu tinha uma impressora no começo lá da Gráfica Rápida Atitude Impressa. Tava no comecinho mesmo. Eu tinha uma impressora antiga, que era uma Canon, daquelas de cartuchinhos mesmo, pequena. E aí eu simplesmente não estava tendo mais usabilidade pelaquela impressora, porque o cartucho não durava. Quando recarregavam, rapidamente ele secava. E aí eu ofereci essa impressora à minha tia e ela fez, eu quero, que é só para os meus filhos fazer impressão. E a impressora nova, praticamente nova, eu não tinha usado muito, ela custava por volta na época de R$150 a 200, dependendo da situação que você encontrava. E eu vendi essa impressora para minha tia por R$100. Só que quando ela foi comprar o cartucho custava R$50. Deu até uma estremecida na relação, mas eu tentei explicar isso a ela. Mas enfim, no final das contas ela ficou com a impressora. Mas só para contextualizar o quanto era caro, eu estou falando R$50 naquela época, que provavelmente esses R$50 ele valeriam hoje R$100 a R$150 se a gente for fazer uma equiparação básica, vamos dizer assim, do salário mínimo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então era muito caro você comprar 3,5 ml de tinta, que era normalmente quanto vinha dentro de um cartucho daquele colorido, por um preço tão grande. E daí, logicamente que o consumidor sempre vai dar um jeito. Eu digo até que o Book Ink parece até invenção de brasileiro, porque a gente sempre tenta lutar contra essas divergências de uma maneira bem criativa. E para mim o Book Ink é um
troço altamente criativo que vocês vão ver nessa impressora aqui como é interessante, como a criatividade conta em muito para você fazer uma boa instalação que vale servir, uma instalação que simplesmente você não vai ter dor de cabeça. E daí o pessoal começou a colocar book inks as primeiras impressoras que ergonometricamente, olha que palavra linda, elas eram mais propícias de se fazer em impressoras Epson. Colocava lá, inclusive nos primórdios da instalação, pelo menos aqui na nossa cidade, eu paguei um caro para uma pessoa fazer a instalação, e aí tinha uns botãozinhos que eu acho que até hoje é vendido para impressoras mais antigas, para fazer o reset, coisa assim muito chique. E aí a Epson viu que não dá para ir de encontro à maré, e aí começou a oferecer também impressoras com books. Só que até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vejo impressoras como essa, com a produtividade tipo essa aqui, com book ink instalado de fábrica, certo? E existe até, pessoal, uma espécie de corrida de gato e rato, que, cara, para fazer a instalação de book numa impressora dessa, que daqui a pouco eu vou falar para vocês tudo direitinho, é impressionante como a fabricante ela tenta sempre estar bloqueando a instalação desse tipo de equipamento. Só que simplesmente o book ink, cara, é uma grande indústria hoje em dia, certo? As tintas cada vez com maior qualidade. Isso é o grande, digamos assim, a grande desculpa do fabricante. Vai dizer, cara, a tinta não é de qualidade e vai prejudicar o teu equipamento. Hoje em dia, muitas tintas são de ótima qualidade e daí praticamente eu não vejo mais, digamos assim, alguma desculpa substancial, se você seguir todos os cuidados que a gente vai falar aqui nesse vídeo, o que a gente já vem falando em outros vídeos, de não instalar um book ink, visto que, pessoal, é uma economia extraordinária. O que a gente compra de 1 litro de tinta, se a gente for fazer a equiparação, é muito difícil em alguma situação para uso de revenda, para uso de você montar produtos e serviços, de você não instalar um book ink. Existe, porque nem todas as situações eu particularmente eu recomendo aqui para o pessoal e para os treinamentos que a gente tem à parte aqui dentro da nossa empresa, você utilizar book ink. Em outras situações eu trabalho. Mas vamos lá, vamos conhecer a fundo primeiro o book ink instalado dessa máquina. Essa máquina é uma coisa interessante, eu digo, e cuidado, pessoal, nem toda workforce é workforce tipo essa. Essa é uma máquina extraordinária, como eu venho falando aqui no canal, tem até vídeo trocando uma cabeça de impressão. Eu vou até inaugurar essa função que a gente dificilmente usa aqui. Inaugurar não, eu acho que a gente já utilizou, colocar aqui no card, não sei se é aqui, não sei se é aqui, eu vou colocar um card de um vídeo que a gente fez trocando a cabeça de impressão e falando tudo sobre cabeça de impressão do que essa pessoa aqui vos fala. Nem toda workforce é workforce. Eu tenho algumas impressoras aqui com o nome workforce que nada lembram esse espetáculo da engenharia de impressão que eu sempre falo. Cara, eu sou muito fã dessas impressoras. Tá durando em média aqui mais de 800 mil impressões. Lógico, tem algumas impressoras, as famosas, que já passaram de 1 milhão aqui. Tem outras que não, mas a média que eu estou calculando estão durando por volta de 800 mil impressões. Só que eu quero essas que não duraram recuperar a cabeça de impressão. Eu quero dar uma melhorada em algum mecanismo para que elas voltem a funcionar. Como eu falei para vocês, como eu venho falando em outros vídeos, essa máquina está quebrando paradigmas, ela está refazendo a minha forma de pensar, que antes dessas impressora já de tinta para mim era algo descartável. Depois que você chegava a um certo número de impressões, você simplesmente jogava tudo mesmo. Não valia a pena comprar cabeça de impressão. Quando eu comprava cabeça de impressão, simplesmente não durava o quanto a original durou. Então eu estou querendo ajustar algumas máquinas aqui, comprar uma cabeça de impressão para ver se ela vai durar por volta de 800 mil impressões, como as cabeças de impressão original vem. Mas vamos lá, vamos falar um pouco dessa máquina aqui. É impressionante como a forma que essa máquina é produzida, ela proporciona você instalar book inks tanto quanto, digamos assim, mais artesanais, certo? E como existem também empresas que instalam quase como um book ink de fábrica. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, as minhas que eu compro aqui a um fornecedor,
elas vêm com a... E eu deixei ela assim aberta, pessoal, já de propósito. O pessoal fura esse lateral da máquina, deixa tudo bonitinho. Se eles tivessem um pouco mais de cuidado, daria para simplesmente fazer muito próximo ao que eles fazem como de original, como num Book Inc original. Outros fornecedores já vi furar aqui, ó. E toda a intenção é para fazer todo esse trabalho é para fazer com que as mangueiras cheguem até esses 4 reservatórios. E lembrando, esse tipo de equipamento eles precisam de intervenção física, como eu estou mostrando aqui para vocês, porque alguns equipamentos você consegue simplesmente trabalhar com eles sem nenhuma intervenção física na instalação do Book Inc, certo? É só fechar a tampa com cuidado e colocar as mangueiras bem dispostas que você consegue fazer a instalação. Outros não, você precisa fazer uma intervenção sim, física. Tem gente que não gosta de cortar a mangueira, de cortar as carenagens das impressoras, porque aí vai perder em definitivo a questão da garantia. Mas, cara, se você não tiver segurança, na minha opinião, de instalar um Book Inc numa impressora dessa, que tem 90% de chance, 99%, vou botar 99% de chance de dar certo, que você vai ter um lucro com isso, é melhor nem fazer. Isso porque eu digo, porque já teve algumas impressoras que não deu tão certo. Vamos dizer assim, essa impressora aqui, eu comprei, e ela não durou mais de 100 mil impressões. Até hoje tem um código que está travado. Já mandei até para assistência e assistência autorizada da Epson e digo, cara, eu não consegui destravar ela aqui, tá no código 42 e o cara fez lá todas os testes, disse que tinha que trocar, só vendia lá na autorizada todo o sistema de tração dela, de puxada de papel, e esse valor ficava praticamente o mesmo valor da impressora. Então eu preferi trazer ela e utilizei a cabeça de impressão. Vou usar de novo o card, ó. Card aqui. Não, eu vou usar não, o mesmo vídeo que eu falei pra vocês. Tirei a cabeça de impressão dela, voltou em outra e graças a Deus, tá funcionando e muito bem na outra impressora. Praticamente consegui recuperar uma impressora nova, visto que essa que eu coloquei, tinha comprado como sucata. Coloquei essa cabeça de impressão e sucata por quê? Porque a cabeça de impressão dela estava entupida, mas também estava com menos de 100 mil cópias. Praticamente eu tenho uma impressora nova rodando lá de vento em popa. Mas vamos voltar aqui ao tema do vídeo. Esse tipo de Book Inc tem 2 tipos de instalação. Desculpa, tem 2 tipos de intervenções necessárias: intervenção física e intervenção de software. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que alterar algum programinha aqui dessa impressora para fazer com que o Book Inc vai funcionar. E essa intervenção a gente também já fez aqui dentro do canal. E assim, por que, Thiago, tu fez? Eu fiz porque teve uma época que não estava conseguindo encontrar dessa impressora com o meu fornecedor, que já me entregava toda instalada, toda bonitinha, e a gente tinha essa confiabilidade, que ele sabia que eu não ia estar tipo reclamando, porque vinha um pouquinho exposta as mangueiras, só que sempre funcionando muito bem. E aí ele estava sem essa impressora, eu tive que ir para o mercado, estava muito caro, ela já com tudo instalado. Aí eu resolvi comprar essa impressora aqui, que foi uma das que deram errado, mas ela não deu errado, não. Ela não teve a produtividade que outras tiveram, e consegui outra também dessa que foi o inverso. Passou de 900 mil cópias e está com código 62, que eu ainda não desisti de conseguir resolver. Se você que está assistindo esse vídeo, se tem algum conhecimento do código 62, ou é 62 ou é 64 desse tipo de impressora, me ajuda e coloca aqui nos comentários. Mas vamos lá. E aí comprei a impressora, comprei o software e comprei os cartuchos recarregáveis, porque eu estava com pressa, não dava tempo de aprender a fazer a instalação que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, que é o tema central do canal: cartucho adaptado original ou cartucho vendidozinho lá no Mercado Livre ou no AliExpress da vida, que você vai comprar. Mas vamos lá. E aí eu cheguei, comprei, fiz a instalação. Vou botar aqui o card da instalação que eu fiz instalando o meu próprio Book Inc, que deu uma economia na época de por volta de R$ 1.500. Cara, muito massa, muito massa. Porém, entretanto, contudo, todavia, tem vantagens e desvantagens nessa instalação. Então, basicamente, é isso que essa impressora necessita: de uma intervenção física e de uma intervenção de software que você precisa para instalar o Book Inc nela, beleza?
E aí, sabendo disso, é importante, se você for comprar a impressora já pronta, toda bonitinha, ou se você mesmo for fazer a instalação, você ter a consciência de qual o processo. A instalação do software não tem para onde. A modificação do software não tem para onde. Por que eu digo que não tem para onde? Você tem que comprar uma chave, tem que validar essa chave, fazer todos os procedimentos, tudo direitinho na máquina e não atualizar. Se pedir para atualizar algum firewall, não sei nem se o nome é esse, mas para atualizar na instalação ou no uso, é muito perigoso essa máquina conectada diretamente à internet. Se você não tiver todos esses cuidados, não tem o que fazer. Você tem que ter esses cuidados e levar. Só que na intervenção física, você tem um leque de oportunidades, como eu falei aqui para vocês. Vocês podem conectar a mangueira daqui. É interessante você ir sempre observando como as instalações são feitas, e é sempre com aquele cuidado para não esganar a mangueira, para não deixar a mangueira roçando. Aqui na minha cidade fala roçando, como é que fala aí na sua cidade? Ela entrando em atrito com alguma parte da impressora. Essa máquina aqui é muito tranquila, porque a instalação que a gente faz, basicamente ela não se movimenta no uso da impressora. Basicamente vai ser a movimentação que você for fazer para tirar e colocar. Para você ter noção, já tive máquina parada, porque simplesmente a pessoa na locomoção da impressora deixou a máquina em cima da mangueira, travou a passagem de tinta, entendeu? E aí não deu muito certo. Aí tem que ter esses cuidados direitinho. Mas guardada esses cuidados, que são cuidados que são corriqueiros para qualquer instalação de Booking, você vai ter dois norte, que é onde a gente vai chegar agora, que é simplesmente ter a praticidade de comprar esse cartuchão aqui, certo? Ou de simplesmente você pegar os cartuchos que vem da máquina. Por exemplo, esse aqui é um cartucho que veio nessa impressora, e como eu não fiz a adaptação dele, ainda está aqui e provavelmente vai ser tema de um vídeo, porque quando eu instalo eu sempre gosto de mostrar a minha visão e, como curioso, como é que fazer a instalação dessas máquinas, beleza? E aí ela é transformada nesse negócio aqui, e agora eu vou falar um pouco individualmente de cada situação dessa. Vamos primeiramente falar dessa dupla aqui, ó. O que eu posso dizer? Cara, ó, deixa eu mostrar aqui bem pertinho, deixa eu ver se eu consigo focar. Olha só, isso aqui é derivado disso. Então, o pessoal que eu gosto muito de acompanhar, e agradeço, e gosto de agradecer de maneira pública aqui nos vídeos que eu faço, o pessoal da Sulink, o pessoal da Alta Impressão. Eu tô esquecendo uma galera da MXA Print, meu pai. Não. Eu esqueci o nome de outro, mas são três canais aqui que eu acompanho, que sempre dá dicas. E cara, que bom que a gente tem o YouTube para também levar esse tipo de conhecimento aqui para você. Mas o que acontece? A galera lá ensina o passo a passo para você fazer isso aqui. Eu confesso a você que não é muito difícil. O mais difícil é você, por exemplo, comprar uma mangueira dessa, que não é tão difícil, mas de fazer a adaptação bem feita, a ponto que não crie nenhum vácuo, que não crie nenhuma saída de ar nessa situação aqui. E basicamente todo esse trabalho que a gente vai ter, ele vai ser refletido em custos. Porque você imagine só, isso aqui não é tão caro, essa mangueira aqui não é tão cara. Esses conectores já vêm juntos, certo? Talvez que você possa ter uma dificuldadezinha achar essa mangueira aqui meia amarelada, que não vende em todo canto, mas provavelmente se você for em algum local que conserta a impressora, isso normalmente é mangueira da parte da caixa de limpeza. Uma dessa aqui, eu até tenho uma aqui, ó, vou mostrar para vocês. Dessa caixa de limpeza aqui, provavelmente é uma mangueira tipo essa daqui, já conseguiria você fazer essa situação. Mas aí a gente que se propõe a instalar, com certeza arrumaria uma mangueira dessa. É só saber aonde cortar, tudo direitinho. São 2 conectores que tem. Tiago, se eu colocar só um conector, normalmente dá defeito, porque quando a gente deixa falhar uma tinta dessa aqui, quando seca o reservatório, uma tinta dessa dá problema. Então esse daqui, a grande situação é o custo. Esses encaixes também, ó, eles são, digamos assim, os originais, você não vai ter nenhum problema. Isso aqui é muito difícil quebrar, tudo muito rígido, tudo muito bem feito. Depois da instalação você pode até perguntar: Tiago, esse daqui não tem chip? Cadê? Esse daqui não tem chip, certo? Mas depois que você faz essa alteração, a máquina não vai mais precisar
desse chip. Isso aqui vem só como digamos assim, vai por tabela, entendeu? Vai ficar lá só como enfeite mesmo. E logicamente, como eu falei, para você ter essa alternativa, você vai ter que ter um conhecimento maior, um conhecimento técnico maior, visto que além dessa adaptação, você vai ter que levar, deixa eu tentar levantar aqui, você vai ter que levar essas mangueiras, a gente coloca ela desse lado aqui, eu coloco o reservatório desse lado, você vai ter que levar essas mangueiras de alguma maneira, você vai analisar aqui a estrutura do equipamento e logicamente ver muitos tutoriais, que pelo menos eu faço assim, eu vejo muito tutorial antes de chegar e colocar a mão na massa. Muita gente leva aqui pela frente, de maneira grosseira mesmo, não tá dando pra ver não, deixa eu levantar aqui, muita gente leva aqui pela frente, entendeu? Eu normalmente quando instalo faço assim. Por que, Thiago? Porque eu considero que os meus funcionários aqui, é fácil treinar e essa máquina normalmente não sai do lugar. Então eu coloco uma fita aqui bem bonitinha e da grande maioria das vezes, graças a Deus, ninguém nunca derramou um book desse ou fez coisas assim parecidas, beleza? Então essas aqui são as principais características. Já falando aqui do cartucho, aí tem muita coisa para se falar e assim... Por que tem muita coisa para se falar? Porque isso aqui, pessoal, está consolidado no mercado. As empresas que vendem essa máquina já com adaptação, que é a grande maioria das situações que acontecem, elas vendem desse jeito. E aí, cara, se fizer bem feito, não vai dar problema. Você não precisa estar tirando isso aqui, certo? Vai estar lá sempre. Agora, já a situação que ocorreu disso aqui, eu acredito que é mais pessoas que não são técnicos que não vivem disso, como eu, certo? Que compram esse tipo de cartucho, visto que a facilidade é enorme. E aí, conhecendo só um pouco, conhecendo de maneira leve, o funcionamento de um book ink, na qual você precisa ter um fluxo contínuo de tinta, certo? Fluxo contínuo de tinta, na qual você vai entender que quando a tinta vai saindo, você precisa que o ar esteja com a passagem livre para ocupar o espaço da tinta. Isso é uma parte física lógica do entendimento do funcionamento de um book ink, ó. Você tem esse cartucho aqui. Então, simplesmente o que a pessoa faz? Enche esse cartucho, conecta a mangueira aqui no suspiro dele e vai de boa. Conecta a mangueira que vai ficar os reservatórios. E aí, quais são as vantagens? Primeira vantagem é essa enorme praticidade, certo? Outra facilidade desse cartuchão aqui é que também você pode utilizá-lo sem a inserção de mangueira, sem aqueles reservatórios de book ink, certo? Quais são os problemas disso aqui? É que é aí que está o grande calcanhar daqueles que talvez possa interferir na vida útil de um cartucho desse. Porque o que é que o pessoal tem me reclamado, tem me perguntado, tem tido a dúvida? Esse cartucho dura? Cara, até hoje não tive nenhum problema com esse cartucho. Mas por que eu nunca tive problema com esse cartucho? Que eu simplesmente não utilizo ele como reservatório. Porque aqui, pessoal, cabem mais de 100 ml de tinta. É isso? Eu não tenho certeza, mas é algo aproximado de 100 ml. E aí, se você utilizar de cartucho e utilizar ele como cartucho sem a conexão aqui de uma mangueira, provavelmente você vai tirar ele dezenas de vezes. E tirando ele, fazendo essa retirada aqui, dessa tampa maior, certo? Para fazer sempre a recarga. Essa parte aqui da frente sendo conectada e desconectada sempre da impressora, eu acredito que possa vir dar problemas. Problemas de pressurização, problemas de encaixe, e isso com certeza vai fazer a sua impressão, a sua impressora não ter a qualidade que você desejava. E mais ainda, se faltar tinta aqui, se faltar tinta no sistema, isso aí também vai ser um problema muito, porque cabeça de impressão não é feita para você trabalhar sem tinta. Então, eu acredito que esse é o grande calcanhar de Aquiles desse cartucho. Tiago, mas por que você diz que acredita? Porque na minha utilização aqui, ele fica lá no lugar e ele nunca sai. Nunca sai. Por que nunca sai, Tiago? Porque eu sempre conecto aqui uma mangueira. E assim, ele tem uma outra vantagem, é que se acabar, como já aconteceu aqui, se acabar a tinta no reservatório, você ainda tem 100 ml. E para quem trabalha com book sabe que 100 ml,
o indivíduo deixar isso aqui, deixar o book secar, né? Deixar isso aqui secar, é porque ele está muito nas nuvens e não entende a importância de você sempre manter tinta. Então essa aqui é outra vantagem que traz. Você, logicamente, se você trabalhar com ele cheio de tinta, que é o mais recomendado, já para não ter problemas de ar e tudo mais, visto que, ó, ele trabalha nessa posição aqui, beleza? E outra vantagem que esse cartucho tem, que você não precisa da utilização dessa bandeja aqui para fazer a fixação do seu cartucho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ao instalar os cartuchões, como a gente chama ele aqui, ó, essas bandejas simplesmente elas pegam aqui, ó, e você conecta, fecha aqui e vral, ó. Vou nem colocar aqui, ó, e vral. Você conecta. Vou tirar aqui para não, que esse aqui tá selado, pessoal, não sei se dá para ver, ó. Nunca foi usado. E aí, ó, simplesmente você pega aqui, ela tem essa trava, conecta, certo? Sem e travou aqui, ó, trave não, bem. Problemas de... Mas enfim, acho que eu botei na cor errada, foi. Mas enfim, depois, ó. Saiu. Você não precisa mais dessa bandeja, visto que, ó, o cartucho, ó, vou botar ele aqui, o azulzinho. Você simplesmente conecta ele encaixa perfeitamente, ó. E aí você tem essa trava e destrava, e aí você puxa ele de maneira tranquila. Essa é outra vantagem, mas não tão importante, beleza? E aí chegamos à conclusão. Tiago, qual é melhor, na sua opinião, eu utilizar esse cartucho aqui, cartuchão, que é vendido, ou fazer a adaptação do que vem de fábrica? Eu costumo dizer que aqui é o tipo do canal que vai te ensinar ou te ajudar a pensar. Pelo menos é isso. Eu nunca compro ideias prontas. Eu sempre tento construir para ver o que é melhor para mim. Olha só, eu tô falando para vocês que, pelo menos para mim, que sou uma pessoa que preciso de alto volume de impressão, essa daqui é a máquina do momento. Eu poderia não ter nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de complicação e comprar impressoras com book inks já instalados, só que elas não têm muita serventia, ou tem serventia, mas eu precisaria de dezenas de impressoras, certo? Aquelas impressoras já com book ink instalados, mas como eu falei no começo do vídeo, essas impressoras simplesmente são para uso que não é de alto volume de gráfica rápida. Você consegue até atender uma certa demanda, mas eu que preciso de 300, 500, até 600 mil impressões mês, eu preciso ter no mínimo 6 impressoras dessa. Eu faço as contas que eu quero ter 20, mas 6 já dá para levar aqui com tranquilidade o nosso trabalho. Eu gostaria de ter 20, logicamente, para imprimir mais vezes em um mesmo tempo, que com certeza também aumentaria a probabilidade dessas máquinas durarem mais, visto que você está sempre utilizando a máquina num volume muito extraordinário, você tende a diminuir a vida útil dela. Mas vamos voltar aqui ao foco da situação. Por isso que eu vou dizer, para mim, na situação na qual eu me encontrava, que eu precisava, cara, eu tava só com, se eu não me engano, tinha começado a dar alguns problemas, eu peguei um serviço que precisava de 50% a mais de um volume de impressão de imediato. Eu comprei 2 impressoras, cara, eu comprei junto os cartuchos e serviu para mim, porque já pensou se eu tentasse adaptar isso e não desse certo e não tivesse o plano B? Eu até tá aqui, como vocês viram, guardadinho. Essa daqui foi de uma impressora que parou, que eu tirei e serviu como uma luva aqui para fazer o vídeo. Mas então, na situação, eu comprei isso aqui. Só que na situação que eu tô, eu quero o quanto antes, o primeiro tempinho que eu tiver, para depois que eu botar um bocado de impressora aqui para funcionar, que tem algumas que é só reset e almofada, tem outras que é fazer fazer uma adaptação num eixo que quebrou, enfim, tem umas 4 ou 5 impressoras que são besteiras, que são problemas que eu conheço para colocar para funcionar. E aí depois disso eu vou tentar fazer a instalação disso aqui e vou testar nas minhas impressoras se ficaram legais. Que aí eu já coloco o tamanho da mangueira que eu achar mais necessário. Eu também tenho vários experimentos a fazer com essa impressora para aumentar a produtividade dela. Mas eu só queria que vocês entendessem que a resposta é, caso você não tenha tanta experiência e for utilizar isso como cartucho e não reservatório, eu recomendo você utilizar esse daqui, visto que, pelo menos na época que eu comprei, o investimento não foi tão vultuoso. Se eu não me engano, eu comprei esses cartuchos por volta de R$200.
Porém, se você é o tipo de caboclo que já tem alguma experiência, que vai assistir o vídeo lá do pessoal para aprender a fazer essa adaptação e tem segurança em fazer tudo isso, eu recomendo esse aqui porque é tão seguro quanto esse, ou até mais, porque é uma coisa feita originalmente e também não vai estar precisando tirar e colocar. Gente, depois que você coloca isso aqui, você não precisa tirar, só se você for fazer algum transporte muito dispendioso da sua impressora, e aí vai ficar a cabo da sua necessidade, entendeu? Para mim serviu a maioria das vezes esse aqui, que eu já compro ela instalada. O custo não é tão diferente do que eu comprei e tudo mais quando naquela época. Logicamente agora eu tenho algumas impressoras, eu estou gravando esse vídeo em junho de 2020, tem algumas impressoras já que já estão seduzindo. Eu preciso ver se eu consigo esse tipo de impressora. É tranquilo a gente fazer a instalação do Booking com os firewalls, com as adaptações do software que tem, que eu nunca sei falar isso não, para ser sincero para vocês, sempre tô falando certo, tô falando errado, e já dá vontade de comprar. Já vi máquinas por volta de R$4.700, cara, R$4.700, se eu simplesmente compro por R$1.000, da vez que eu comprei, se eu não me engano, foi, cara, eu não lembro quanto foi, eu vou deixar aqui nos comentários quanto foi que eu comprei a chave para liberar o uso dos Booking. Cara, se eu comprar uma chave dessa por R$5.000, reservatório aqui não me falta, ó. Isso aqui é reservatório. E há uns 2 anos eu comprei, ó. Reservatório não vai me faltar. Tem outros tipos de reservatório. Mangueira também eu tenho. O que me faz não comprar? Aí vamos dizer, compro o destrave da máquina por R$1.000 e aí destravo, e aí eu tenho uma impressora por R$5.500, que é um preço que não é praticado você comprar ela já instalada. Vocês entenderam mais ou menos onde eu quero chegar? Então, cara, esse aqui vale a pena se você tem essa questão da aptidão técnica, e esse aqui vale também muito a pena porque é prático, rápido, você pode até utilizar sem mangueira. Eu não recomendo porque provavelmente se você tiver um alto volume não vai dar certo, beleza? Se você ficou até aqui agora e tá gostando do vídeo, eu faço aquele convite especial para curtir o nosso vídeo e também vai ficar se inscrever no canal, porque logicamente, e ativar o sininho, porque a YouTube não te deixa de fora de nenhuma novidade. Eu vou deixar alguns vídeos aqui como sugestão e também fiquem à vontade para fazer comentários, dar dicas para próximos temas de vídeo. Foi uma enorme satisfação ter você até agora. Até o próximo vídeo. Fui!